Portanto, esta inovação deu à IKEA a posição dominante que tem no setor. E o que é interessante verificar neste caso, como em muitos outros casos, é que esta inovação demorou 15 anos a fazer. Portanto, era isto que eu vos queria chamar a atenção, porque muito poucas pessoas chamam a atenção para isto. Todas as grandes empresas do mundo que vocês conhecem, mesmo aquelas que foram fundadas por um empreendedor e que as tornou conhecidas por qualquer inovação, sejam elas quais forem, mesmo as modernas empresas como a Apple ou a Amazon, ou as antigas como a Bosch, a IKEA, são empresas que se tornaram grandes e conhecidas porque fizeram qualquer coisa de novo. Habitualmente expresso numa nova estratégia de negócio. E isso novo que as empresas fizeram demorou 10, 15, 20 anos a fazer. Hoje em dia há a mania que estas coisas se fazem em 1 ano ou em 6 meses. Que basta colocar as pessoas à volta de uma mesa, fazer um plano de negócios e arrancar a empresa. Não há nenhuma empresa conhecida e importante em que isto tenha acontecido. Jamais. As empresas não se criam assim. As empresas não se fazem assim. As empresas fazem-se ao longo de um conjunto de anos, 5, 10, 15, 20, onde a empresa, pela sua interação com o meio ambiente que a rodeia, descobre a inovação que a vai tornar importante no mundo, no seu próprio país. Percebem isto? Porque isto é o que nós vemos quando estamos nas empresas. Portanto, eu vou repetir para ficar bem claro. O que nós hoje sabemos é que as empresas, pelo menos as grandes empresas que marcam o mundo, são empresas que fizeram uma inovação. E essa inovação, que é uma inovação descontínua. Essa inovação é a razão da sua vantagem e do seu lucro. Essa inovação traduz-se habitualmente ou num produto novo, totalmente novo, ou numa oferta de produtos novos, como é o caso da Apple, por exemplo, onde a inovação é uma inovação de produto, antes do mais, ou é uma inovação de modelo de negócio, ou é uma inovação de tecnologia. Essa inovação demora 5, 10, 15, 20 anos a ser descoberta pela própria empresa. Que já existe, que já faz negócio, e quando começa não tem um modelo de negócio ou produto que a torna depois famosa no futuro. Neste caso, entre a empresa que começou, muito parecida com a empresa convencional, e o modelo de negócio que ainda hoje existe, mais ou menos igual, demoraram 15 anos. Isto é, a empresa descobrir isto, que é uma coisa tão simples de dizer, demorou 5 minutos de dizer isto. A empresa descobrir isto demorou 15 anos. E se vocês quiserem, podem ler a história detalhada, porque essa história, neste caso, foi feita. Como é que a empresa fez isto? Como é que demorou 15 anos a ser assim? A descobrir esta inovação. Portanto, o que é importante reter em relação a esta inovação é que esta inovação foi feita na Suécia. Portanto, como dizia o vosso colega há pouco, não é só a empresa ter sido fundada no país. Aquilo que é mais relevante é que a inovação estratégica que torna a empresa vantajosa foi descoberta pela empresa ao fazer negócio nesse país. Isto é, a interação com os clientes desse país, com os fornecedores desse país, com os concorrentes desse país. Foi nessa interação que a empresa desenvolveu a inovação. E, além disso, foi também nesse país que a empresa descobriu os recursos, principalmente os recursos intangíveis, que precisava para fazer a inovação. Isso é que dá à empresa o caráter nacional, a identidade nacional. A Louis Vuitton é francesa porque tem uma oferta de produtos
de um modo de os comercializar em loja que foi desenvolvido ao longo de muitos anos em França, com clientes franceses. E foi na interação com os clientes franceses que a empresa foi alterando aquilo que fazia, até ter o produto com grande sucesso que nós hoje conhecemos como Louis Vuitton. A Bosch é Bosch, porque fez na altura grandes desenvolvimentos em produtos de engenharia, principalmente de engenharia mecânica, e essas tecnologias novas, esses desenvolvimentos, que ainda hoje faz, são feitos na Alemanha, na interação com clientes alemães. Por exemplo, quando a empresa lança produtos novos para a indústria automóvel, como o ABS, falam na interação com a empresa como a Mercedes, como a Porsche, como a BMW. Não é com a GM do Brasil. De certeza absoluta. Que depois compra produtos da Bosch. Quando a Alpargatas desenvolveu as Havaianas, não o fez no estudo e na interação com o mercado francês, nem com o mercado americano, nem com o mercado argentino, nem com o mercado brasileiro. E o produto foi sendo desenvolvido para o mercado brasileiro em interação com o mercado brasileiro, com provedores brasileiros, com competição brasileira. E é por isso que as Havaianas são um produto brasileiro. É uma invenção descoberta ao longo do tempo por brasileiros, para servirem brasileiros, com recursos brasileiros. E isso é que torna a empresa brasileira. Está certo assim? Portanto, este é o resumo teórico. Uma empresa é nacional de um país quando encontra os recursos, principalmente os recursos imóveis, os recursos que não se movem com facilidade entre países. Quando encontra os recursos imóveis que precisa no país, cuja combinação vai ser a nova oferta, a nova tecnologia, o novo modelo de negócio. E essa combinação ótima de recursos é feita ao longo do tempo na interação entre a empresa e o próprio país, principalmente os concorrentes, os fornecedores e os clientes. Portanto, este é o aspecto teórico, é a definição teórica, portanto, é aquilo que faz com que uma empresa seja nacional do país. No fundo, rapidamente, é nesse país que a empresa descobriu a inovação que a vai tornar uma empresa importante, e essa descoberta aconteceu ao longo do tempo na interação com fatores desse país e nesse país. Portanto, neste caso aqui compreendida aqui, o que torna uma empresa nacional, portanto, a IKEA é sueca, não tem matriz na Suécia, porque a matriz oficial é na Holanda, mas porque foi na Suécia que a empresa descobriu o modelo de negócio que se tornou a empresa mais importante, a empresa mais vantajosa do setor da imobiliária. Portanto, esta empresa depois tem sucesso global, não só na Suécia, como no mundo, porque a Suécia, ao garantir uma combinação ideal de recursos, garantiu que essa combinação não é só um ótimo local, mas é um ótimo global. E isso foi bem expresso já em teorias bem conhecidas. Por exemplo, a obra publicada por Porter em 1930. Portanto, o ótimo local, a combinação ótima de recursos locais, é um ótimo global ao mesmo tempo. E claro, depois é preciso acrescentar mais duas proposições teóricas. É preciso que a empresa tenha sido capaz de encontrar o ótimo local mais eficientemente que qualquer outra empresa sueca. Porque aquilo que uma empresa sueca faz, qualquer outra empresa sueca pode fazer no mesmo período de tempo. Não fez, foi a IKEA que fez, não foi outra empresa sueca. E além disso, é preciso que a empresa se torne uma empresa global, sem destruir a sua vantagem competitiva. É preciso que se internacionalize com eficácia, o que a empresa fez também. E, portanto, a internacionalização, a globalização da empresa acabou por aumentar a sua vantagem competitiva. No caso concreto, pela escala de produção. Portanto,
Isto torna uma empresa nacional. Isto são as condições para que uma empresa nacional se torne superior no mundo. Há muitos dirigentes brasileiros que acham que, quando estão a desenhar a organização, estão a fazê-lo objetivamente. Mas não estão. Estão a fazê-lo como brasileiros. Não desenham a mesma organização que, por exemplo, um sueco desenharia. A maior parte dos fracassos das consultoras internacionais, americanas, por exemplo, no Brasil, é esse. Quando desenham as organizações, acham que estão na América. E não estão. Depois as organizações falham totalmente. E continuarão a falhar. Porque hoje em dia, muitas pessoas, até consultores, principalmente consultores, são profundamente parvos. E não conhecem o mundo. Conhecem o seu país. Bem, e trazem as receitas do seu país. Então depois tentam executar noutro país. Fracassam. Aliás, no caso brasileiro, é interessante. O Brasil, ao contrário de outros países, vocês provavelmente não sabem isso, tem uma indústria de consultores brasileiros enorme. Enorme. Como não existe em Portugal, como não existe em França. O Brasil tem essa característica muito interessante. Desenvolveu ao longo dos anos uma enorme indústria de consultores nacionais. E uma das razões por que existem tantos consultores nacionais é a diferença cultural brasileira. Isto é, se um americano trouxer uma receita da América para o Brasil, fracassa 90% do tempo. O que dá lugar a consultores nacionais. Vão à América, estudam, trazem, adaptam e têm grande sucesso. E mesmo as consultoras internacionais no Brasil que têm mais índice de sucesso são aquelas que têm parceiros, sócios brasileiros. Bem brasileiros. Portanto, a cultura tem uma enorme relevância na empresa. E é isso que temos de ver cada vez mais. Saber ver. Mas não é só a cultura que diretamente tem impacto. A cultura tem impacto indiretamente. A cultura e as instituições. E este impacto é um impacto que se vê às vezes em números, e neste caso em números que traduzem a inovação que um país é capaz de fazer. Estes números são números que medem a capacidade inovadora relativa de um país em relação aos outros. Só para vocês, estes números aqui são números para os Estados Unidos, no final do século XX. Isto aqui está por indústrias, por setores de atividade económica. Vocês desculpem que a qualidade não é muito boa, mas aqui são tecnologias de informação, semicondutores, engenharia médica, química orgânica, farmacêutica, biotecnologia. E vocês veem, nestes setores, os Estados Unidos têm um número positivo. Mas estes outros setores, como por exemplo, processamento de materiais, motores, elementos mecânicos, máquinas agrícolas, outros setores, os Estados Unidos têm um número negativo. Isso significa que aqui os Estados Unidos são mais inovadores do que o resto do mundo. Aqui são muito menos inovadores do que o resto do mundo. Estes números são calculados fazendo uma espécie de rácio entre a parte americana das patentes mundiais do setor e a parte americana do mercado do setor. Portanto, o número positivo significa que as empresas americanas foram capazes de desenvolver na América mais patentes, muito mais patentes, do que a dimensão do mercado americano no mundo. Por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos são 40% do mercado mundial de tecnologias de informação e as empresas americanas nos Estados Unidos fizeram 70% de todas as patentes que há no mundo neste ano. Significa que a empresa é relativamente muito inovadora. Desculpa. País. O negativo significa que o mercado, por exemplo, de máquinas agrícolas é 60% do mercado mundial, mas as empresas americanas só têm, por exemplo, 30% das patentes. E então as empresas americanas são pouco inovadoras. Como vocês veem, há setores onde os americanos são muito inovadores. Há mania, aliás, que os americanos são inovadores em tudo, que é falso. Muitas indústrias, muitas atividades americanas são não inovadores.